Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar nos primeiros capítulos do livro de Josué, sabe? Usando aqui o material que a gente recebeu, a ideia é focar naqueles momentos-chave. A troca de liderança, as primeiras conquistas, principalmente para quem está começando a conhecer essa história agora. Exato. Vamos olhar para essa transição, né? Ver como a fé, as ordens de Deus e as táticas militares se misturam logo no comecinho da liderança de Josué, depois da morte de Moisés. Vamos analisar a sucessão, a travessia do Jordão, que é impressionante, e, claro, Jericó e Ai. Perfeito. Então tudo começa com essa mudança enorme, né? Moisés morre, Deus escolhe Josué, imagina a responsabilidade. E Deus já chega prometendo a terra e falando: ser forte e corajoso, mas tem uma condição, certo? Seguir a lei de Moisés direitinho. Sim, e é muito interessante a reação do povo. Tá lá no capítulo 1. Eles dizem, olha, vamos te obedecer como a gente obedeceu Moisés. Isso meio que estabelece a autoridade de Josué, mas sempre ligada à fidelidade dele a Deus, né? E tem a ordem prática, preparar comida, porque em 3 dias iam cruzar o Jordão. Fé e ação juntas. E antes de sair invadindo, inteligência. Capítulo 2. Josué manda 2 espiões para Jericó. E onde eles vão parar? Na casa de Raabe. Uma figura bem inesperada para essa missão, né? Totalmente. E isso que é fascinante. Raabe, que o texto descreve como prostituta, não só esconde os espiões, mas revela o pânico que tomou conta da cidade. Eles já sabiam dos feitos de Deus com Israel, sabe? Ela demonstra a fé e faz um acordo. Salva a família dela em troca de proteção. O sinal, aquele fio vermelho na janela. Aí os espiões voltam e confirmam. O povo de lá está morrendo de medo. Isso valida a promessa de Deus para Josué. E logo depois, capítulos 3 e 4, acontece de novo um milagre tipo o Mar Vermelho. O Rio Jordão, que estava cheio na época da colheita, Sim, na cheia. ele simplesmente para de correr. Os sacerdotes entram na água com a Arca da Aliança, que era o símbolo máximo da presença de Deus ali. Exato. E o povo passa em terra seca. É incrível. E para ninguém esquecer disso, Deus manda pegar 12 pedras do leito do rio, uma para cada tribo, e levantar um memorial. A ideia era que, no futuro, quando as crianças perguntassem o que são essas pedras, a história fosse contada de novo. Um marco físico da ação divina. Já do outro lado, em Gilgal, capítulo 5, tem os rituais importantes acontecendo. A circuncisão da nova geração, que nasceu no deserto. E a celebração da Páscoa. E um detalhe crucial. O maná para de cair. Acabou aquela comida milagrosa do deserto. É o fim de uma era mesmo. Agora era viver da terra conquistada. E Josué ainda tem aquele encontro misterioso, né? Com o príncipe do exército do Senhor. E isso, um encontro que reforça que a missão era sagrada. E logo em seguida, no capítulo 6, vem a famosa estratégia para tomar Jericó, que não é nada convencional, né? Marchar em volta da cidade, tocar trombetas, os chofares, parece mais um ato de fé do que de guerra. Totalmente. E funciona. No 7º dia, depois de 7 voltas, com o toque longo das trombetas e o grito do povo, as muralhas, puf, caem. A cidade, então, é dedicada ao anátema. O que isso significava na prática? Pina para destruição total em certas batalhas de conquista. Tudo era consagrado a Deus. Pessoas, animais, objetos, tudo destruído. Só os metais preciosos iam para o tesouro do santuário. Era ligado à ideia de guerra santa, sabe? Purificação da terra. A única exceção ali foi Raabe e a família por causa do acordo. Entendi. Mas essa vitória estrondosa é seguida por uma derrota surpreendente. No capítulo 7, eles vão atacar Ai, que era uma cidade menor, e são rechaçados. Um balde de água fria depois de Jericó. O que aconteceu? Pois é, e a narrativa deixa claro o porquê. A obediência tinha que ser absoluta. Deus revela. Olha, a derrota foi porque alguém quebrou o anátema lá em Jericó. Acã, da tribo de Judá, tinha pego escondido uma capa bonita, prata, ouro, coisas proibidas. Ele confessa e a consequência é duríssima. Ele, a família, tudo o que ele tinha. São apedrejados e queimados. Um ato radical para tirar o pecado do meio do acampamento. Nossa, bem pesado. Mas com essa questão resolvida no capítulo 8, Deus dá uma nova chance e uma estratégia diferente para ir. Uma emboscada. Exato. Uma parte do exército se esconde
Josué atrai os defensores para fora da cidade. E a armadilha funciona. Funciona perfeitamente. Aí é tomada, incendiada. O contraste com a derrota anterior é enorme. Reforça a mensagem. A vitória vem da obediência a Deus e não só da força. E é interessante que, dessa vez, eles puderam ficar com os despojos da cidade. E para fechar esse ciclo todo, Josué ainda constrói um altar no Monte Ebal. Escreve a lei nas pedras, tudo como Moisés tinha instruído. Bom, então a gente passou por esses capítulos iniciais de Josué, uma fase assim muito intensa, marcada por fé, por intervenções divinas muito claras, como o Jordão em Jericó, mas também por uma disciplina super rígida, né? Com consequências bem sérias para quem desobedecesse, como foi o caso de Acã. Fica a reflexão, então. Como essa narrativa que mistura fé, milagre e uma conquista que, pelos textos, foi bem implacável. Como ela moldou esse povo? E que ecos ou perguntas essas histórias de liderança, obediência e conflito trazem para a gente hoje? Assunto para pensar. Até a próxima.